Você acorda antes do sol. Volta depois que ele se foi. Entre o despertar e o descanso, há apenas movimento sem direção, pressa sem propósito, esforço sem recompensa. Trabalha 40, 50, 60 horas por semana. Corre atrás de contas que nunca acabam. Persegue sonhos que foram sonhados por outros. E no fim do mês, quando o dinheiro chega, ele já tem destino certo antes mesmo de tocar suas mãos. Você não o possui. Ele apenas passa por você, como água entre dedos abertos. E então vem a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta, mas que grita por dentro no silêncio da madrugada. Por que trabalho tanto e continuo pobre? Por que me mato de trabalhar e a vida não melhora? A resposta não está nos seus contra-cheques, nem na economia, nem na sorte. A resposta está numa ilusão tão bem construída, tão perfeitamente arquitetada, que você a chama de realidade. Você não é pobre por falta de dinheiro. Você é pobre porque aprendeu a viver como se fosse rico. E essa é a maior armadilha que o mundo moderno já inventou. Ensinaram você a comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não te conhecem. Essa frase, já dita antes, ecoa como profecia cumprida em cada esquina do século XXI. Você olha ao redor e vê todos correndo. Correndo para quê? Para ter o último modelo de celular, para parcelar o carro em 84 vezes, para financiar a casa própria que leva 30 anos para ser sua, para vestir a roupa de grife que custa 3 dias de trabalho. E você corre junto, porque ninguém quer ficar para trás, ninguém quer ser o único que não tem, ninguém quer ser chamado de fracassado. Mas ninguém te conta que a corrida não tem linha de chegada. Ninguém te avisa que o jogo foi feito para você perder, porque a regra é simples. Quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você quer, mais você trabalha. Quanto mais você trabalha, menos você vive. E quanto menos você vive, mais você consome para preencher o vazio. É um ciclo perfeito. Um moinho que tritura almas e fabrica consumidores. E você está lá dentro, rodando, 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 achando que está progredindo, quando na verdade está apenas girando no mesmo lugar. O luxo virou veneno, a abundância virou prisão, e ninguém percebe por que as correntes são douradas. Você olha para sua casa e vê conquistas, mas se olhar de perto, verá dívidas. Aquela TV de 70 polegadas, 12 vezes no cartão. O sofá de couro, ainda faltam 23 parcelas. A geladeira Smart, você nem usa metade das funções, mas pagou o dobro porque era moderna. Cada objeto na sua casa não é seu. É do banco, é da financeira, é da loja que te vendeu um sonho embalado em prestações suaves. Você não é dono, você é devedor. E a diferença entre essas duas palavras é a diferença entre liberdade e escravidão. Seus avós viviam com menos e eram mais felizes. Não porque eram ingênuos, mas porque sabiam distinguir necessidade de desejo, essencial de supérfluo, riqueza de acumulação. Eles tinham uma geladeira que durava 30 anos. Você tem uma que dura 5 e custa 3 vezes mais. Eles consertavam o que quebrava. Você joga fora e compra outro. Eles poupavam para ter. Você se endivida para aparecer. E nesse jogo de aparências, você perde o único bem que não pode ser comprado de volta: o tempo. O tempo é a única moeda real, e você está gastando ele todo no lugar errado. 8, 10, 12 horas por dia, trancado num escritório, numa fábrica, num carro de aplicativo, numa loja, num call center. Fazendo coisas que não importam para você, para pessoas que não se importam com você, em troca de um salário que mal paga as contas que foram criadas, para te manter ocupado demais para pensar. Porque se você parar para pensar, vai perceber a farsa. Vai ver que está vendendo os melhores anos da sua vida em troca de migalhas. Vai entender que trabalhar não é dignidade, quando o trabalho te desumaniza. Que produzir não é prosperidade quando você não colhe os frutos. Que ganhar dinheiro não é riqueza quando você não tem tempo para gastá-lo com quem ama, nem saúde para aproveitar, nem paz para sentir. Você trabalha tanto que esqueceu como é olhar para o céu sem pressa. Esqueceu o gosto de uma conversa longa sem celular. Esqueceu como é estar presente, estar inteiro, estar vivo. Trocou a vida pela sobrevivência.
e chamou isso de sucesso. Mas o sistema não te quer livre, te quer produtivo, não te quer pensante, te quer obediente, não te quer realizado, te quer insatisfeito, porque a insatisfação vende, a angústia vende, o vazio vende. Toda a estrutura da sociedade de consumo depende de você nunca estar satisfeito. Se você acordar um dia e disser, eu tenho o suficiente, a economia entra em colapso. Se milhões de pessoas decidirem parar de comprar o desnecessário, as grandes corporações tremem. Por isso te bombardeiam com propagandas desde que você acorda até a hora de dormir. Te dizem que você precisa disso, que sua vida vai mudar com aquilo, que você merece, mesmo que não possa pagar. E você acredita, porque é mais fácil acreditar na ilusão do que enfrentar a verdade. A verdade dói. A verdade exige coragem. A verdade te obriga a olhar no espelho e admitir: eu não preciso de metade do que tenho. Eu não quero metade do que desejo. Eu não sou feliz com nada do que conquistei, porque nada disso era meu desde o início. Era deles. Os desejos foram plantados, as necessidades foram fabricadas, e você, sem perceber, virou escravo de um estilo de vida que não escolheu. As grades da prisão moderna não são de ferro, são de crédito. Você assina contratos que mal lê, aceita condições que mal entende e, de repente, está preso por anos num compromisso que parecia inofensivo. 30 dias viraram 30 anos. A prestação suave virou pesadelo permanente. E agora você não pode sair do emprego que odeia, porque tem parcelas a pagar. Não pode mudar de cidade, porque tem financiamento a honrar. Não pode recomeçar, porque tem nome sujo na praça. Suas escolhas não são mais suas. São reféns das suas dívidas. E o pior é que te ensinaram a chamar isso de responsabilidade. Te fizeram acreditar que ser adulto é isso, se amarrar em compromissos financeiros até não sobrar espaço para sonhar. Mas responsabilidade não é se prender. É se libertar das amarras que não fazem sentido. É ter coragem de viver com menos para ser mais. É entender que riqueza não é acumular, é desfrutar. Não é ter, é ser. Não é ostentar, é existir em plenitude. Mas essa mensagem não passa na TV, não aparece no feed, não está nos outdoors da avenida. Porque não vende. A simplicidade não gera lucro. A liberdade não paga dividendos. E então você segue preso numa roda viva que não te leva a lugar nenhum, achando que é assim mesmo, que a vida é isso mesmo, que não há saída. Mas há. Sempre há. A saída não está lá fora. Está aqui dentro. Começa no momento em que você para de culpar a economia, o governo, o patrão, o sistema, e assume o controle da única coisa que você pode controlar: suas escolhas. Você pode escolher não comprar. Pode escolher não parcelar. Pode escolher não acompanhar a manada. Pode escolher viver com menos e ser mais feliz. Pode escolher trocar a TV gigante por um livro, o carro do ano pelo transporte coletivo, a casa financiada pelo aluguel modesto, a roupa de marca pela roupa que veste. E nesse processo de desapego, algo mágico acontece. Você descobre quem é de verdade. Porque quando você tira todas as camadas de ilusão, todas as máscaras sociais, todos os símbolos de status, o que sobra é você. Nu, verdadeiro, essencial. E é aí que a vida começa de novo. Não com mais dinheiro, mas com mais consciência. Não com mais coisas, mas com mais tempo. Não com mais trabalho, mas com mais propósito. Porque você entende finalmente que trabalhar não é o sentido da vida. Viver é. E viver de verdade exige coragem para nadar contra a corrente, para dizer não quando todos dizem sim, para escolher a essência quando o mundo vende aparência. A pobreza verdadeira não é material, é espiritual. É estar tão ocupado ganhando a vida que você esquece de vivê-la. É ter tanto medo de não ter o suficiente que você nunca percebe quando já tem. É correr tanto atrás do futuro que você perde o presente. E o presente é tudo. É o único momento real. O passado já foi. O futuro ainda não veio. Mas o agora
esse segundo que você está vivendo enquanto lê essas palavras, é a única coisa que existe de fato, e você está desperdiçando ele, desperdiçando em preocupações sobre contas, sobre status, sobre o que os outros vão pensar, sobre se você está conseguindo, se está crescendo, se está evoluindo. Mas evoluindo para onde? Para mais dívidas, para mais coisas, para mais horas trabalhadas. Isso não é evolução, é involução disfarçada de progresso. As civilizações mais sábias da história entenderam isso. Viviam com o essencial, valorizavam o tempo em comunidade, respeitavam os ciclos da natureza, tinham menos e eram inteiros. Nós temos mais e somos fragmentados. Temos geladeiras cheias e almas vazias. Temos casas grandes e famílias distantes. Temos acesso a tudo e conexão com nada. E chamamos isso de desenvolvimento. Então a pergunta não é: por que você trabalha tanto e continua pobre? A pergunta é: para que você está trabalhando? Se a resposta é para pagar contas de coisas que não te fazem feliz, você está trabalhando em vão. Se a resposta é para manter um padrão de vida que te sufoca, você está trabalhando contra si mesmo. Se a resposta é porque todo mundo faz, porque é o certo, porque não há alternativa, então você não está trabalhando. Você está apenas obedecendo. E obediência sem consciência é escravidão voluntária. Mas você pode acordar, pode abrir os olhos, pode ver a ilusão pelo que ela é. Uma ilusão. O dinheiro é ferramenta, não senhor. O trabalho é meio, não fim. A vida não está na conta bancária. Está nos momentos que você não registra, nas risadas que não cabem em stories, nos abraços que não geram likes, nas conversas que não viralizam, naquilo que é pequeno, íntimo, verdadeiro, naquilo que não se compra, não se vende, não se ostenta, naquilo que simplesmente é. E quando você entende isso, tudo muda. Não do dia para a noite, não num estalo mágico, mas aos poucos, tijolo por tijolo, escolha por escolha. Você começa a viver mais leve, a trabalhar menos e produzir melhor, a ter menos e valorizar mais, a comprar menos e guardar mais. Não dinheiro apenas, mas tempo, energia, paz. Você sai da corrida, senta na margem, respira fundo e descobre que a verdadeira riqueza estava ali o tempo todo, esperando você parar de correr para poder te encontrar. Ela está no silêncio, no ócio criativo, na caminhada sem destino, na comida feita em casa, na roupa que ainda serve, no livro emprestado, no café com amigo, nas coisas que não custam nada e valem tudo. E então, finalmente, você não é mais pobre. Não porque ficou rico em dinheiro, mas porque ficou rico em vida. E essa é a única riqueza que ninguém pode te tirar. Essa é a única fortuna que vale a pena acumular. Porque no fim, quando tudo acabar, quando as parcelas terminarem, quando as contas fecharem, quando a cortina cair, ninguém vai perguntar quanto você ganhou. Vão perguntar como você viveu, se você amou, se você riu, se você esteve presente. E se a resposta for sim, você foi o mais rico de todos. Não importa quanto tinha no banco, porque você teve o que realmente importa. Você teve você mesmo, e isso nenhum sistema pode comprar. Você chegou até aqui porque algo dentro de você busca respostas. Mas essa reflexão não termina agora. Escolha um dos próximos vídeos e continue essa transformação. Clique e siga adiante, porque essa caminhada só está começando.